Estamos ao vivo nesta quarta-feira, dia 16/10. Sejam muito bem-vindos. Shalom, Fabinho. Shalom, meu apóstolo. O senhor está bem? Tudo bem. Glória a Deus pela sua vida. Paz e graça a todos. E você que está aqui nos assistindo hoje, nessa manhã, para essa segunda live da nossa revista Missão Cidades, que tem o lançamento previsto para o dia 1º de novembro, não é não? Estou aqui com o meu querido apóstolo, Sim. Washington Arruda, Fabinho, da Creator, estamos aqui também. Na moderação aqui, galera, quem quiser falar um pouquinho aqui sobre o assunto, quiser trazer uma contribuição ou até alguma dúvida, fique à vontade, estamos aqui só observando o que você vai falar aqui e a gente vai trazer pro ar. Show, vamos só conferir, ó, tem gente entrando aqui. Vamos só conferir se o áudio está funcionando, ver se está direitinho. E Nova Gospel chegando aqui, sejam bem-vindos, nosso querido amigo lá da Inova Gospel, News TV, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. O Inova Gospel sempre está com a gente nos eventos aqui de bênção. São Gonçalo, é uma bênção. Bom participante. Glória a Deus. Bom, você que está chegando aqui agora, você tem um desafio hoje, temos um desafio para você, compartilhar essa live no link com mais, pelo menos 5 pessoas, o desafio do dia, não? Para a gente conseguir fazer com que o nome de Jesus seja mais propagado ainda. Olha, Conectados com Cristo, Web TV chegando aqui também. Jesus, 15 minutos de abertura? Pois é, né? Mas acredito que na quinta-feira... Estamos melhorando. Estamos melhorando. Na quinta-feira, pontualmente às 10, nós estaremos aqui. Bom, estamos aqui hoje para o nosso assunto, né? O nosso assunto da revista Missão Cidades, que é o Pacto para o Futuro, que é aquela reunião interessante, né, da ONU que aconteceu nas 2 últimas semanas. E nós iniciamos o nosso assunto perguntando quem será o anticristo, né? Introduzimos muitas coisas boas aqui e antes da gente entrar no nosso assunto, eu queria lembrar você, apóstolo, tá chegando com essa camisa bonita o Hot Dog Festival. O que é o Hot Dog Festival? Convido o nosso público para participar desse grande evento de evangelização. Perfeito. O Hot Dog Festival é o maior festival de música e também feira gastronômica temática aqui da região de São Gonçalo, que faz parte, né, da área metropolitana do Rio de Janeiro e está localizada próximo aos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Nós teremos no Colégio Batista de Laranjal uma grande concentração entre igrejas que objetiva a pregação do Evangelho através de uma estratégia, né, que está gerando mobilização de líderes de missões, pastores, bispos, apóstolos, que estarão colaborando com a montagem de barracas de hot dog, que é o lanche mais presente na cantina das igrejas e virou um símbolo de comunhão entre os irmãos, para aquilo que nós chamamos de uma festa de caridade, uma festa de amor. Nós estaremos fazendo a distribuição de combos de hot dog com suco, refrigerante, guaraná natural. Coisa boa, hein? Só coisa boa. E água também, né? Água também, muita água. Né? Bastante água. No ano passado foi quente, mas foi bastante quente. Né? E nós vamos estar ali, através dessas ferramentas, fazendo um esforço para a atração do público, onde teremos a possibilidade de interagir, servir, mas acima de tudo evangelizar, compartilhar a palavra de Deus e dar a essas pessoas presentes a oportunidade de conhecer a verdade sobre a salvação através de uma experiência musical e testemunhal, onde os líderes que participam da organização do evento, os pastores que levam as suas igrejas, estarão se revezando no palco do festival para pregar, orar, para fazer apelo, para apresentar, né, os nossos convidados, e nós vamos ter um dia extraordinário. A feira, como disse, tem um tripé, né, de organização que envolve a feira gastronômica, o palco com a parte musical e a ilha infantil, onde nós teremos também brinquedos, uma ilha de games,
uma ilha de brinquedos infláveis, recreadores, ou seja, o ambiente é um ambiente preparado para todo mundo, para acolher toda a família. Você é nosso convidado. Um evento extraordinário, com hot dog gratuito, música de excelente qualidade, louvor a Deus, adoração, oração, brinquedos com ingresso a custo zero, lanche a custo zero, todas as benesses do evento disponibilizadas para que você e sua família estejam conosco. Quero incentivar você, líder de missões, pastor, inscreva a sua igreja no Hot Dog Festival, mobilize a sua igreja, a sua comunidade a estar conosco. Se você deseja saber como a sua igreja pode colaborar com o evento, entre em contato conosco. O Davi vai estar disponibilizando um telefone para o contato, e para nós vai ser uma grande alegria estar com os irmãos. Deus abençoe a todos participantes e intercessores do evento. Amém. Nós temos um videozinho do Hot Dog Festival, vamos chamar ele para a galera ter uma noção mais ou menos do que... Enquanto o vídeo passa, chama mais gente para vir na live aqui, porque o assunto hoje compartilha esse link que é sucesso, tá bom? A gente já volta. Olá, eu quero convidar você a participar de uma grande comissão. Nós, da Academia do Clamor, temos a oportunidade de falar com você que assiste esse vídeo e queremos, nesse momento, te contar a respeito de uma das maiores estratégias de evangelização já adotadas pela igreja na cidade de São Gonçalo. Trata-se do Hot Dog Festival. Nós estaremos mobilizando igrejas para que juntas possamos realizar essa grande ação. A nossa estratégia, prevemos que esforços de evangelismo sejam realizados antes, durante e depois do evento. Isso acontecerá a partir da unidade do corpo de Cristo expressada em ações que envolvem a inscrição de igrejas, a contribuição de cada igreja para a montagem de barracas em uma feira gastronômica que será uma das grandes atrações do evento. Cada igreja oferta 500 hot dogs e nós temos a intenção de, mais uma vez, oferecer algo próximo de 25 mil hot dogs que serão distribuídos gratuitamente, com a distribuição de sucos e refrigerantes. Também desejamos que você, que assiste esse vídeo, entenda que o evento é recheado de música cristã. Nós teremos no palco bandas e cantores que estarão louvando e adorando ao nosso Deus dentro de uma estrutura de festival de música que engrandecerá o nome do Senhor. Também é importante destacar que ao longo de todo o evento, os pastores se revezam durante a programação, orando pela cidade, pelas famílias e principalmente liberando palavras evangelísticas. A pregação do Evangelho nos permitirá alcançar o coração de todos os nossos convidados, daquelas pessoas que foram evangelizadas e trazidas para o evento com o esforço de cada uma das igrejas participantes dessa programação. É importante destacar que no evento nós fazemos a inscrição e a identificação de todos os participantes, nos permitindo, pelo uso de pulseiras, compreender qual a porcentagem do público é composta por cristãos, por obreiros e também por pessoas ainda não crentes em Cristo Jesus. Com essa estratégia, os nossos evangelizadores, as equipes missionárias durante toda a programação fazem esforços de abordagem, testemunho do Evangelho, e assim o Hot Dog Festival não é apenas uma festa, é um campo de evangelização, um grande funil evangelístico, onde atraímos pessoas de toda a cidade para, ao longo de uma jornada gastronômica e de celebração, também realizarmos a evangelização de pessoas que precisam, como eu e você um dia, conhecer a verdade do Evangelho. Por isso, eu preciso que você se desperte para essa oportunidade, mobilize a sua igreja e venha participar conosco desse grande mover. Venha fazer parte desse esforço da Igreja de Cristo.
venha colaborar para a salvação de pessoas, venha servir, venha adorar, venha ganhar almas. Nós te convidamos a fazer parte do Hot Dog Festival. A Academia do Clamor está a postos e conta com você e com a sua igreja. Convide o seu pastor a participar de uma das nossas reuniões de mobilização e organização. Faça contato conosco. Aguardamos por você e pelo seu ministério. Que Deus te abençoe. Vamos ganhar almas. É tempo de manifestar o reino de Deus. Que Deus abençoe você e a sua vida. Shalom, shalom. E acredite, Jesus está voltando. Deus abençoe sua vida. Estamos de volta e queremos a sua participação no Hot Dog Festival dia 16. Nessa segunda-feira, né, nós tivemos a reunião na Assembleia de mobilização na Assembleia de Deus do pastor mundial. Isso, do pastor Abner. Um beijo, pastor Abner. Super beijo no seu coração. Deus abençoe sua vida, meu irmão. E foi lindo, né? Isso, e nessa segunda-feira estaremos reunidos já novamente nessa segunda em Boaçu. Depois nós passaremos informações detalhadas do local da próxima reunião de líderes. Deixa eu ver se eu tenho aqui, porque eu acho que o senhor colocou no grupo, não foi? Isso mesmo. E maravilha. Quem chegou aqui, ó, que estava lá na reunião, o pastor Jorge Santos. Pastor Jorge é uma bênção. Querido, da Betânia. Amamos o pastor Jorge. Amamos o Ministério Betânia. Lembrando que o pastor Jorge tem um programa aqui que é o Rede ao Mar, que é um podcast que vai ao ar toda terça-feira às 13 horas. Vamos confirmar, mas acho que é às 13 horas aqui na programação da TV Missão Cidade. Lindas as interações ali entre o pastor e o seu entrevistado, né? Sim. Como participo da edição do programa, né? O assunto ali com jovens, com obreiros, com pessoas que tiveram a vida transformada por situações de comunicação. Né? Isso, para mim, me edifica muito, porque a gente que trabalha com comunicação, né? Às vezes fica naquela, poxa, será que meu trabalho está sendo visto? Será que as pessoas estão sendo alcançadas? Eles trazem testemunhos que um dia foram alcançados por rádio, por DVD, e hoje nós temos a oportunidade de alcançar vidas mesmo sem estar ali de forma presencial. Isso é maravilhoso para mim. Bênção de Deus. E é importante ressaltar que as lives aqui no canal do YouTube são apenas uma degustação do que acontece na TV Missão Cidades. Pode ser acessado através do aplicativo ou pelo portal na internet, né, que é tvmcbrasil.com.br. É que são dois sites, né? São dois sites. O que eu decorei é o mcbrasiltv.com.br. Isso, mas também temos o tvmcbrasil.com.br, onde você tem um link para acessar toda a programação. A programação da Missão Cidades Brasil funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é isso? Inclusive agora de manhã tá rolando lá o Missão Kids, né? Para você que tem seu filho, sua criança em casa. Nós iniciamos às 8 horas da manhã com as pipoquitas de Jesus e a programação infantil ela vai até meio-dia. Você coloca um aparelho para as crianças e o outro para live. O outro para live. Não deixa de participar aqui com a gente. E tem gente chegando aí, ó. Lembrando, olha, faça sua anotação para estar conosco na reunião do Hot Dog Festival na próxima segunda-feira no Ministério Deus Conosco, lá na Travessa Luiz Afonso 196 em Boaçu, aqui em São Gonçalo. Um abraço lá para o pastor Marcelo, para a missionária Tamires. Isso aí. Para a mãe da missionária Tamires, né, pastora que esteve conosco na segunda-feira. Vai ser uma grande bênção. O avivamento está chegando. Vai ser lindo. Olha, uma vida abundante. Shalom, acompanhando direto de Fortaleza. É o Christian. Será que é o Christian? Christian, se for você, dê o ar da sua graça. Porque aqui, ó, vida abundante. Rapaz. Se for o Christian, já vamos fazer o jabá do Christian. O Christian também tem um programa aqui. Tivemos uma reunião com ele na última semana. Sim. Foi lindo. E o programa dele é Na Mesa com o Pai, né? Que maravilha. Trazer Jesus para o centro da nossa família, da nossa vida. E acontece também todo sábado. Eu acho que é todo sábado o programa dele. Bom, confere na nossa rede social lá, o Instagram, @mcbrasiltv. Tem todas as informações de como você acessar a TV Missão Cidades. E não deixa também de participar aqui da nossa enquete, que estamos ao vivo aqui no YouTube. E a nossa pergunta é: você acredita que o anticristo será revelado na nossa geração? Sim ou não?
Já temos aqui, ó, gente que votou não e tem gente que votou sim. Mas participe, não deixa de participar. O Fábio Soares chegando aqui também e vai ser um sucesso. Agora a gente vai precisar entrar no nosso assunto, que nós precisamos dar continuidade. Quem será o anticristo? Apóstolo Washington. Uau, essa é uma pergunta fantástica e que exige reflexão. Há uma angústia no mundo a respeito dessa temática e da identificação de qual é o personagem, ou como o Fabinho gosta de dizer, o player, que se destacará na função como anticristo. E a verdade é que a Bíblia nos diz, em 1 João 2,18, que há muitos anticristos no mundo. Muitas figuras se manifestarão com esse perfil e, de alguma forma, contribuirão para que o anticristo derradeiro, aquele que desencadeará o tempo da ira do Senhor, se manifeste. Nós olhamos para o aspecto histórico e observamos que personagens muito conhecidos na história foram apontados dentro da sua geração como anticristos. Napoleão Bonaparte foi chamado de anticristo. Hitler foi chamado de anticristo. E pasme, Lutero foi chamado de anticristo. Por conta da sua... Até mesmo o Conde Zinzendorf foi chamado de besta do Apocalipse. Olha só. Camarada ajudando os irmãos a fugir lá da Inquisição e ainda foi chamado de anticristo. Não era que Inquisição, era uma guerra que estava acontecendo. Isso não muda o fato de que alguns desses personagens manifestaram características que apontam para a personalidade, o caráter descrito na Bíblia do que o anticristo manifestará. Porém, é importante ressaltar que a manifestação do anticristo na Bíblia seguirá um rito minuciosamente destacado nas Escrituras Sagradas. E nós aqui temos como prioridade não prever o futuro, mas sinalizar os irmãos, a igreja, a respeito dessas características e fazer com que os irmãos entendam que aqueles que são parte dessa cadeia de anticristos contribuem para que a apostasia entre no mundo, contribuem através da implementação de heresias e contribuem através da implementação de conceitos ideológicos. E aqui é importante destacar que a apostasia entra no mundo através do combate a tudo aquilo que se chama pelo nome de Deus. Então, a adoração ao Senhor ou a honra ao Senhor são objeto de resistência do anticristo no mundo. E aqui é importante ressaltar, porque com a velocidade do nosso debate, da apresentação de informações, é possível que pessoas que acompanham a nossa live, agora ou posteriormente, tenham alguma dificuldade em concatenar algumas questões, porque existe um tabu em relação à escatologia. Durante muito tempo, a escatologia foi tratada no mundo como sendo um tema para alguns. Só que a escatologia na Bíblia é um tema para todos. Todos os cristãos devem, sem sombra de dúvidas, se interessar a respeito do tema, porque a Bíblia é um livro sobre o final. Se nós formos examinar os textos sagrados, nós vamos ver que o nosso Deus recomenda, tanto examinando o livro de Isaías, quanto outros profetas, que o nosso Deus é um Deus que recomenda o estudo dos tempos. O nosso Deus iniciou a história falando sobre o final da história. E nós estamos aqui fazendo abordagens. O que é o anticristo? O anticristo é um opositor a Cristo, opositor ao ideal de Cristo, à doutrina de Cristo, à figura de Cristo. E a Bíblia diz que o espírito do anticristo, ou seja, a sua
atividade, a sua ideia, o seu pensamento manifesto em caráter ideológico e também como manifestação espiritual já estão no mundo. E essa informação é muito importante. Porque o que é o mundo? O mundo, né, enquanto conceito, e é importante até falarmos sobre isso, porque é comum quando um crente se refere a alguém que se desviou ou que não é cristão, que se diz é que o fulano está no mundo. Né? Assim. E aí é importante ressaltar que existe um mundo terra, né, enquanto meio ambiente, onde todos nós estamos, né, no planeta Terra. É bom destacar assim, senão o pessoal fica, poxa, esse cara tá indo pra qual mundo? De que mundo ele é? Isso é preocupante. Né? E nós temos o mundo sistêmico. Né? Esse mundo sistêmico, estrutural, é o mundo que é objeto de desejo de ideias humanas, tanto com viés político, econômico, quanto pelo viés religioso. Né? E todos esses núcleos na sociedade possuem personalidades com a ambição de controle do sistema. E é importante destacar que o controle desse sistema mundo, que nós definimos como sociedade organizada, que vive fora do domínio, do governo e da autoridade de Deus, é o mundo orientado pelo desejo humano, orientado pelas concupiscências dos olhos, da carne, da soberba da vida. É o sistema que o apóstolo Tiago diz que se opõe a Deus e que rivaliza o amor de Deus com o homem, né? Que disputa o amor do homem com Deus, na verdade. Tanto que Tiago diz que se alguém, que aquele que ama o mundo, né, torna-se inimigo de Deus. O apóstolo João diz, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. E é importante destacar mais uma vez, irmãos, é o mundo sistêmico, é o mundo organizado, né, do ponto de vista social, econômico, político, que está cada vez mais orientado para afastar as pessoas de Deus. Okay? É o mundo onde há o entretenimento, me ajudem aí, é o mundo onde há distrações, né? Prostituição. Essa distração aqui não é distração, não. Isso aqui é te levando para Deus. Mas, sim, o mundo cada vez mais digital, né? É o mundo onde há prostituição, onde há idolatria, onde há impurezas, onde se destacam as liberdades individuais, a drogadição, o alcoolismo, a ideia de controle humano sobre o corpo. E esse é um outro importante tema, porque a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo e que aquele que destruir o corpo, o Senhor o destruirá. Mas nós observamos, né, dentro de alguns grupos ideológicos, a defesa de que o corpo não pertence a Deus, pertence ao homem, né, de que tudo o que acontece no corpo é de responsabilidade e interesse exclusivo do homem. Mas a verdade não é essa. E aí nós temos a questão do aborto, né, que precisa ser discutida. Tem uma frase aí bem preocupante, meu corpo, minhas regras. Né? E isso é importante ser destacado, Fabinho, porque o nosso corpo, enquanto templo do Espírito Santo, dentro de uma perspectiva cristã, né, que se difere da perspectiva anticristã, enquanto templo é um lugar para geração de vida, é um ambiente que deve ser guardado por valores, por princípios, por aspectos de fé. E no aspecto anticristão, e é importante esse destaque, porque a figura do anticristo luta contra tudo que se chama ou adora a Deus. E aí nós sabemos que há uma inclinação à comunicação de ideais que violam o corpo. O corpo é templo, e o anticristo não quer que o corpo seja santo. Exatamente. Né? Que viola a adoração a Deus. Nós sabemos que o propósito da criação do homem é
o louvor a Deus. E então, nós sabemos que o anticristo vem para reger as nações, reger o mundo sem Deus, né? E é por isso que existe hoje uma clara oposição aos valores, preste atenção, judaico-cristãos. O que essas duas perspectivas têm em comum? Né? Eu diria que são as leis de Deus. A Torá, que quer dizer instrução, os princípios proféticos que nos fazem olhar para o futuro com a perspectiva de redenção, com a perspectiva de salvação, de eternidade, né? Então nós hoje temos aqui uma importante questão, né? E discutir, por exemplo, se o anticristo se manifestará na nossa geração é interessante, porque nós conhecemos muitos anticristos. Sim. Né, que servem. Inclusive até os discípulos acreditavam que era o Nero, né? Isso desde mesmo. a época de... Aí foi onde começou esse debate, né? Lá dos discípulos mesmo. Em relação a não é esse tempo. O próprio Paulo falou, olha, não se deixa levar por cartas, coisa e tal, né? E tem uma coisa interessante aqui, 13 pessoas votaram na nossa enquete. E 92% está dizendo que sim, ele vai ser revelado na nossa geração. E tem uns 8% ali que está dizendo que não. Eu creio que dá pra gente pensar que sim, né, dessa geração por conta de sinais. Mas aí cada um deve pensar em relação ao que está vendo, o que está escrito na Bíblia, né? Então, nosso convite para você é se interesse muito por escatologia, né? Você que é aqui próximo de nós, né, que pode estar tendo mais acesso à Bíblia, temos o apóstolo Washington aqui com um seminário chamado Semamu, que é maravilhoso, que consegue conduzir muito bem, te aprofundar nos temas bíblicos. Isso aí. Né? E você vai ficar esperto. Vai ter uma versão do seminário. Você que mora longe, e aí, Cris, você que é de Fortaleza? Quer fazer um seminário 100% gratuito? Aqui. Né? Aqui com a gente, na TV Missão Cidade. É só ficar ligadinho na nossa programação, que vai ter a versão do seminário disponível na TV. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Vai ser lindo. E olha, o desafio da galera de compartilhar a live com mais 5 pessoas parece estar funcionando. Nós já chegamos a 56 pessoas aqui, visualizações. Participando. Você pode participar mais na enquete. Lembrando que é a nossa segunda 15 live pessoas apenas, né? ao vivo aqui com a gente. É isso aí. Bom, sejam bem-vindos, vocês estão chegando aqui agora e vamos continuar o nosso assunto. Bora. Vamos lá. Então, nós temos hoje essa grande questão. Quando nós olhamos para o relato bíblico sobre a construção da ideia anticristã, nós vemos no Gênesis, como o Fabinho gosta de defender, né, que teve um princípio. O conceito anticristão é revelado em Gênesis 3,15, quando a Bíblia nos revela que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Nós sabemos que a serpente é, sem sombra de dúvidas, a origem do antideus, do anticristo. E como o nosso Deus inaugura o plano da salvação, ainda no livro de Gênesis, nós vamos observar que o anúncio profético é sobre esse conflito. Sim. É sobre essa guerra. E nós observamos que a serpente, no Gênesis, e o grande dragão de Apocalipse 12, que a Bíblia afirma em Apocalipse 12 ser a antiga serpente, né, se alimentam da iniquidade. Então veja que, para que o anticristo se manifeste, ele precisa potencializar a iniquidade. E o que é iniquidade? A iniquidade é o pecado, como a Bíblia afirma em 1 João 3, no verso 4, né, que o pecado é iniquidade. Nós sabemos que a transgressão, a desobediência, a rebelião são formas de expressão
da ofensa contra Deus. Sim, se colocar no lugar dele. Exatamente. E nós sabemos que o anticristo se manifestará num ambiente pecaminoso. Muitos não percebem, mas o espírito do anticristo estava no mundo nos dias de Noé. E nós olhamos para os dias de Noé e vemos que a iniquidade se multiplicou assustadoramente. No capítulo 6 de Gênesis, no verso de número 3, a Bíblia nos diz que o nosso Deus declarou que o seu espírito não contenderia com o homem para sempre. E veja que depois dessa declaração, aumenta a violência, aumenta o comportamento pecaminoso, e a Bíblia vai nos apresentar um cenário onde o juízo de Deus se tornou iminente. Sim. Mesmo que consideremos Noé uma tipificação da igreja nos dias atuais, porque Noé era pregoeiro de justiça, Noé era um pregador, um profeta na sua geração, ele anunciou o dilúvio. Nós vemos que não houve atenção ao discurso de Noé. Jesus menciona esse episódio dizendo que assim como aconteceu nos dias de Noé, será também na manifestação do Filho do Homem. Muitos se casam, se dão em casamento, e veja que o sistema distraiu a geração de Noé. O sistema os envolveu. E nós temos ali, segundo a nossa perspectiva de interpretação bíblica, a ideia de que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, de que os filhos dos homens são os descendentes de Caim, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Então veja que a depravação sexual, a imoralidade... Fica evidenciado no Lameque, né? Desila. Sim. Já vê a bigamia ali. Verdade. E você faz menção a Lameque, ele pertencia ao primeiro experimento urbano sistêmico da história, que é a cidade de Enoque, fundada por Caim. Então nós podemos dizer que Caim foi influenciado por esse espírito anti-Deus, anticristo. Ele se opôs. Um sistema ali, né? Sem dúvida. E veja que esse sistema cainita, ele se dissolve no dilúvio, mas é reestruturado no período pós-diluviano. Então nós vamos encontrar figuras como Nimrod, que é apontado como o primeiro imperador, o primeiro rei do período pós-diluviano. Nimrod, que quer dizer rebelde. Olha que nome... O nome que me remete a outras situações. Que nome pertinente para um anti-Deus, para um opositor do Senhor. Inclusive, a Bíblia diz que Nimrod vivia diante do Senhor, Era um poderoso caçador diante do Senhor. A expressão no original de diante é como se ele estivesse frente a frente. Quem já assistiu as pesagens de boxe, de UFC, sabem que os oponentes, depois da pesagem, ficam frente a frente. É isso que a Bíblia quer dizer a respeito de Nimrod, que ele havia se posicionado contra Deus, feito oposição. E você olha para o texto e percebe que ele de fato declara guerra contra Deus. Ele se propõe a chegar até o céu e destronar a Deus. É isso que a tradição menciona a respeito de Nimrod. E nós vamos ver que as projeções sobre o anticristo, que vão passar por Nabucodonosor, que vão passar pelo rei Ciro, rei Dário, que vão envolver Beltesazar. E é importante destacar, e até vai ser interessante ouvi-los também a esse respeito, que a visão que Daniel tem da estátua revela sistemas de governo
que se sucederiam até o fim dos tempos. E que nós não podemos ignorar que esses sistemas tiveram a oportunidade de conhecer o Deus de Daniel. Sim. Deus amou Nabucodonosor. Deus amou Ciro. Sim. Tanto que tinha contato. Né? Deus ofereceu a estes homens assistência espiritual, orientação profética. Mas veja que o anticristo, ok? Porque nós não podemos dizer que o anticristo é alguém odiado por Deus. Não, jamais. O anticristo é alguém que terá as mesmas oportunidades que nós de conhecer a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus, mas ele não será anticristo sem recusar a Deus, sem profanar. Sim. Não será anticristo sem fazer oposição pública. Então é importante nós deixarmos claro que a manifestação deste, que a Bíblia chama de abominação, filho ou homem da perdição, vai se dar num cenário que pode surpreender a muitos. Sim. Porque nós estamos falando de alguém que está intimamente ligado à apostasia. Então pode ser que um grande líder, cristão ou judaico, em algum momento da história seja declinado, tome a decisão de se declinar de suas convicções religiosas e da adoração a Deus. E aí, eu e o Fabinho tivemos uma conversa preliminar, onde eu tenho tido a preocupação de, sempre interagindo com o Fabinho, mostrar a minha preocupação em não fazermos previsões do futuro, porque se nós citarmos Joe Biden, o Kirchner, o Trump, sim. Embora eles estejam na capa aí, a ideia é essa. Emmanuel Macron, como possíveis... Ali Cabinet, por exemplo. Exatamente, como possíveis anticristos. E eu quero deixar claro que é possível que todos sejam, então, mas não sejam o anticristo derradeiro, final, porque como eu citei aqui o texto de 1 João 2,18, o apóstolo João diz que há muitos anticristos no mundo, e naqueles dias os imperadores romanos, os Césares, foram anticristãos, perseguiram a igreja, mataram cristãos, prenderam cristãos, foram contra a expansão da igreja, na verdade. É um sinal. Então, é importante que nós tenhamos a maturidade de não apontar para figuras que podem apenas representar distrações. Sim. Uma cortina de fumaça. Porque na live anterior nós falamos sobre a questão ideológica, e como nós estamos debatendo a partir do Pacto para o Futuro. O Pacto para o Futuro é uma declaração de medidas a serem tomadas para a criação de um ambiente no mundo que seja considerado melhor para as futuras gerações. E aqui nós debatemos sobre os itens, que são destacados nessa declaração, e nós encontramos, como foi dito também aqui, temas importantes e de interesse comum. A paz mundial, a preservação da natureza, o direito ao conceito de reprodução. Olha só que maldade. Gigante. Porque os temas, os títulos são de interesse comum, mas os textos... Vou colocar aqui de novo na tela para a galera ver. É importante que nós possamos informar isso. Mas os textos dessas declarações são textos que, nas suas descrições, trazem conceitos antibíblicos e amarrativos também, anticristãos, que dão o argumento para a narrativa.
A ministra do STF, Rosa Weber, né, fundamenta a permissão ao aborto com base no inciso da declaração do Pacto Global, né, até então tratado como Agenda 2030, para justificar o aborto. Mas ela já está nesse pé? Está nesse pé. Uau, gente, ela está fundamentando. Em primeira mão, então, o que nós encontramos? E ontem eu estive falando sobre aborto na igreja, porque eu considero importante informar os irmãos a respeito dessas perspectivas que provocam debate público, social, porque muitas pessoas estão apostatando por tentar justificar o direito de tirar a vida. Estão compreendendo? E dentro do Pacto para o Futuro, existem argumentações que dão aos estadistas, presidentes, primeiros ministros, o argumento de uma tendência mundial à permissão, mesmo que as suas constituições locais, assembleias, congressos, senados, não estejam de acordo e o tema não seja passível de aprovação dentro das assembleias constituintes, né? Dentro da discussão política interna, já existe uma tendência, e o presidente do Brasil é defensor dessa ideia, de esvaziar a discussão interna, onde ele não tem maioria, para uma lei internacional, onde o país pactuado com essa organização mundial possa ser obrigado a se sujeitar a essas leis sem que o tema tenha necessidade de discussão interna. E é por isso que, quando nós falamos em viés ideológico, é natural, né, porque é público, está disponível nos artigos políticos, nos debates gravados, nas entrevistas registradas. A ONU hoje tem um viés político que aponta por uma ideia centro-esquerda, né, e que, em virtude disso, nos chama a atenção e preocupa, porque nós observamos que algumas posições políticas, algumas descrições de pensamento ideológico na TV, rádio, nos portais de internet, forçam a população a raciocinar o futuro dentro dessa caixinha, que são as normas previstas na agenda 2030, 2021, Eco 92, estão compreendendo? Estocolmo 87, e aí você vai vendo. E vai se criando aí uma noção de que a vida ela está abaixo disso, a natureza e todos esses jargões são mais necessários e mais urgentes do que a vida individual, a vida coletiva. Então, tipo, tudo que está acontecendo no mundo culpa do ser humano. Então, tipo, já que a culpa é do ser humano, eles merecem a morte. E aqui uma informação importante. Essa agenda global tem, como disse, temas comuns, que eu chamo de comum, que interessa a todos. Mas quem tem redigido as cartas, quem tem redigido os relatórios, pessoas à esquerda. A Internacional Socialista sempre tem representantes na Organização Mundial de Saúde, na Organização das Nações Unidas, que acabam apanhando a relatoria. Quem fala de controle de natalidade de forma mais aberta sempre foram eles. Estão compreendendo? Então, nós hoje, que temos um discurso conservador, não à direita, conservador dos valores cristãos, conservador dos princípios bíblicos. Claro. Okay? E ser conservador do ponto de vista cristão não é ser à direita, não é ser de centro, não é ser da esquerda, é ser do alto. Ser do alto. Eita, fica com essa informação aí guardada no seu coração.
Nós precisamos ir para o nosso intervalo comercial e voltamos no segundo bloco. Mas antes da gente ir, olha, tem a galera aqui que tá comentando, ó. Capitale Telme. Não sei quem é, mas tá dizendo. Naquele assunto que o senhor tava falando sobre a época de Noé e tal. É um tipo de pai ter controle sobre o corpo do filho. O pai quer o filho bem, confortável, sentindo e dando prazer a ele através de ventilador, cama e etc. Aí o filho quer meter uma faca no estômago porque quer mostrar ao pai que o corpo é dele, mesmo ele dando tudo e mesmo sendo gerado por ele. Aí nós temos a desonra à paternidade, que é uma outra infração à lei de Deus. Exatamente. Aguenta aí, calma. Calma o coração. A irmã Neuza Maria chegando aqui, louvado seja Deus. Maravilha, coloquei o link no meu status. Davis Lanoy. Filhos de Deus são anjos caídos. Na tradução original, Benai Elohim. Não filhos de Sete. Depois a gente entra nesse assunto. Um dia a gente chega nesse tema. Controvérsia. Aí, Capitale Telme tá dizendo: você acha que o anticristo vai vir de Judá? A elite já pôs secretamente dia 2 de outubro de 2024 para governar o mundo. Esse é o José Bezerra. Seja bem-vindo, José Bezerra, Davis Lanoy, Capitale Telme. Essa galera a gente não conhece. Se estiver na live e quiser trazer sua opinião aqui pra live, você aqui é uma live democrática. Isso todos aí. Podem falar se a gente vai concordar ou não. E participe da nossa enquete se você acredita que o anticristo será revelado ou não na nossa geração. Bora pro comercial? A gente já volta daqui a pouquinho. Não sai daí. A PPS Brasil Itaboraí agora é parceira da TV Missão Cidade. E para você que está assistindo a nossa programação agora, saiba que temos um desconto exclusivo para você. Não perca essa oportunidade e proteja o seu veículo com a associação que mais cresce no Brasil. Acesse mais informações com o QR Code que está aparecendo na tela e faça já sua cotação. O embaixador do rei é um compromisso ministerial assumido por você que tem consciência do quanto é importante a realização da obra missionária. A sua decisão em contribuir para as frentes de missões vão impactar a atividade da igreja e mudar a história de muitas pessoas. Por isso eu quero te incentivar a entrar em contato com a nossa central de atendimento para que você possa também fazer o seu cadastro. Os embaixadores do rei determinam em seu coração um propósito e dessa forma, mês a mês, semeiam uma oferta que será revertida para as frentes de missões da Academia do Clamor. Ser um embaixador do rei é ser um colaborador direto para a realização do trabalho que é feito pelos nossos missionários. Eu cresci e aprendi na igreja que a igreja colabora com missões, orando, ofertando ou indo, mas amadureci e cheguei à conclusão de que nós não podemos abdicar de nenhuma dessas ações. Então, se você ora, se você realiza missões, eu quero te estimular a também contribuir para missões. Venha participar conosco desse grande esforço. Solicite o seu carnê, oferte através da nossa chave Pix, ou ainda solicite a conta bancária do nosso ministério. Você será um grande parceiro nessa missão. Venha ser o embaixador do rei. Chegou a temporada, voe comigo na Travel Blue Turismo. Do aéreo ao terrestre, essa é a hora de dar asa aos seus sonhos. Nosso atendimento personalizado garante a melhor experiência em viagens. Ligue para o número que está aparecendo na sua tela e o melhor destino espera por você. Procurando por segurança e rastreamento? Nós estamos aqui para você. A Rota BR é uma empresa de rastreamento e monitoramento com cobertura em todo o território nacional. Temos rastreamento especializado para barcos com dispositivos náuticos, GPRS e satelitais. Rastreamento veicular para carros, motos e frotas. Temos um exclusivo sistema de alerta por violação de fronteira. A melhor segurança com as mais avançadas tecnologias e os serviços que se encaixam no seu perfil. Conheça nosso site rotabrrastreamento.com.br e ligue agora mesmo para o número 21 97102 2734 para instalação em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro.
Olá, eu quero convidar você a participar de uma grande comissão. Nós, da Academia do Clamor, temos a oportunidade de falar com você que assiste esse vídeo. Venha colaborar para a salvação de pessoas, venha servir, venha adorar, venha ganhar almas. Nós te convidamos a fazer parte do Hot Dog Festival. A Academia do Clamor está a postos e conta com você e com a sua igreja. Convide o seu pastor a participar de uma das nossas reuniões de mobilização e organização. Faça contato conosco. Aguardamos por você e pelo seu ministério. Que Deus te abençoe. Vamos ganhar almas. É tempo de manifestar o reino de Deus. Que Deus abençoe você e a sua vida. Shalom, shalom. E acredite, Jesus está voltando. Deus abençoe sua vida. Estamos de volta! Eita, que maravilha! Feliz e contente como o Dani. Dani, feliz e contente. 18 votos aqui na nossa enquete e o assunto tá com... 18 melhor... votos que pode ser muito mais, porque a gente percebeu aqui que tem uma galerinha que entrou, não comentou, não deu like. Gente, vamos dar o like. Se inscreva no canal, o canal tá crescendo, já estamos com 400 e poucos inscritos. Tá lindo, né, Posto? Tá ficando lindo. Tá lindo. Agora a gente depende de você que tá aqui conosco, né, para fazer com que as nossas informes cheguem mais pessoas, a plataforma engaje a gente, né, nesse processo todo aí, porque quando você dá o seu like, quando você comenta na live, quando você também compartilha pro seu amiguinho, que o assunto é importante, é um assunto de salvação, é um assunto onde a gente está aqui, ó, desperto, para saber quem é aquele que vai fazer com que nós sejamos exterminados. Nós podemos estabelecer como meta chegar aos 500 inscritos. Você pode nos ajudar compartilhando essa live com muito, mais 5 pessoas, com mais 10. Vai lá no grupo do WhatsApp, no Telegram, onde você puder ir. Vai ser um sucesso. Lindo, né? No grupo da igreja. Vamos trazer o assunto escatológico para dentro das igrejas? Bora. Bom, parece que no melhor do assunto a gente tem que cortar para fazer o comercial, né? Mas vamos voltar. Vamos lá. Voltemos. Nós estávamos ali falando sobre como que é sutil, né? O que está sendo feito e às vezes nem tão sutil assim dentro do Pacto Global, né? Você tem aí a ministra Rosa Weber, né, fazendo alguns adendos, trazendo já, né, os passos, tentando liberar a ceifa das crianças aqui na nossa nação por conta de algo que já está sendo veiculado lá. Sim. Então o que acontece? Querem gerar uma jurisprudência dentro da nossa lei, né, com base em algo que está acontecendo lá na ONU. Então, tipo, quanto isso é perigoso era o que estava sendo discutido antes disso aí. Exatamente. Então, o que está sendo ameaçado do ponto de vista político pelo globalismo, a soberania das nações. Isso. Porque é comum que o mundo ocidental tenha predominância do pensamento cristão. A maioria das leis, da constituição dos países ocidentais sofre influência direta do pensamento ortodoxo cristão. E hoje, qual é a maior resistência? A internacionalização de um pensamento comunista, socialista, é o pensamento cristão. Sim. Hoje, né, no Brasil, o pensamento judaico-cristão é combatido abertamente pelos partidos de viés ideológico socialista e comunista, né? Até porque o custo dos temas políticos debatidos nos últimos anos afetam diretamente o pensamento cristão. A questão do aborto, o feminismo, como é defendido pelos grupos, pelas minorias feministas que se espalharam pelo mundo e que se atrelaram a outros movimentos, como os movimentos LGBTs. Né? Então nós vamos encontrar um sistema em metamorfose. Todos os conflitos, todos os embates ideológicos, teológicos, porque a guerra espiritual está se manifestando num ambiente intelectual,
Porque para que haja a implementação de uma cultura anticristã, é necessário, né, convencer as pessoas, né, de abrirem mão de seus valores. E aí nós temos o sistema do anticristo já enraizado em campos universitários. E é importante destacar que dos campos universitários, em tese, estão sendo gerados os futuros orientadores da sociedade, do campo social, do campo político, do campo jurídico, do cuidado com a saúde, né? Então nós vamos ter autoridades médicas que determinarão as medidas, as permissões de tratamento, procedimentos, hoje sendo formados em um ambiente onde a igreja perdeu espaço. Sim. A igreja de Cristo, o protestantismo, né, também e de forma muito relevante, contribuiu para o aumento científico no mundo. Certo. Muitas faculdades foram fundadas por igrejas como a Igreja Metodista, Harvard, Yale, todas né, elas são... movimentos congregacionais, batistas, né, até universidades católicas, que perderam a sua identidade. Sim. Porque houve, né, silenciosamente a permissão para que pessoas se infiltrassem, Sim. e introduzissem Isso é antigo. uma ideia de pensamento alternativo em nome da democracia. Sim. E aqui é Só que importante, hoje não é tão democrático assim, né? e é essa a grande questão. O mundo ocidental é democrático, mas o pensamento, né, socialista, comunista, não é. Se faz para se introduzir e estabelecer-se. Né? Mas uma vez estabelecido, nós temos o totalitarismo implementado, que depois não pode mais ser desfeito, a não ser que pela força. Né? Então nós estamos observando que o sistema do anticristo será um sistema de imposição de poder. Isso não quer dizer que ele subirá ao poder com o apoio da maioria da população mundial, mas terá o apoio das lideranças mundiais. É importante deixar claro que um governo mundial pode não satisfazer a maioria da população mundial, mas atenderá ao interesse dos players. Né? Dos líderes mundiais. E aí é importante ressaltar que o anticristo será alguém que atende aos interesses desse núcleo de poder, onde os poderosos, onde os muitos que representam, né, as massas, estarão fazendo um acordo com o anticristo. Nós lemos na segunda-feira, Daniel 9:27. Deixa eu colocar aqui na tela pra galera. Enquanto isso, o Cris, né, uma vida abundante, está dizendo aqui, o controle populacional para a preparação de um governo único tem sido discutido e preparada de forma velada há décadas nas sociedades secretas. Sim. É verdade. Ele está coberto de razão. Sim. Nós vamos encontrar nos bastidores das discussões, porque o que está em cena? Em cena está o globalismo, que é uma forma de representação das figuras de autoridade que tentam orientar o mundo com seu pensamento ideológico e no curso dos seus interesses. São controladores, ok? Sim. Eles tentam gerar controle do mundo. Sim. E do outro lado, a globalização, que não é ideológica, é econômica. E toda vez, e é importante que fique claro isso, que o Fabinho tem o
o pensamento de sempre defender que o sistema tem duas pernas ou dois braços, né? Que os braços do sistema, ou pernas do sistema, seriam os sistemas comunista e capitalista. O globalismo hoje representa, e é importante destacar que nós estamos aqui tentando organizar, né, o pensamento para que nós não nos atropelemos. É verdade. Quando a gente discute o globalismo, há uma inclinação ao comunismo, Sim. porque é o sistema ideológico que mais os interessa. E a gente pode discutir o porquê num outro momento. Sim. Só que o mundo está também globalizado. Sim. E a globalização fala a respeito do interesse econômico de países, de blocos econômicos, que normalmente são representados por nações continentais, ok? Você tem blocos asiáticos, blocos europeus, blocos americanos, e agora surgiu o BRICS, que é um bloco que quebra essa regra, porque você tem os países à esquerda, totalitaristas, agrupados, defendendo os seus interesses e chantageando o mundo por conta da sua capacidade de produção de alimentos. Sim, sim. Então veja que o mundo está em uma fase de guerra estratégica, né? Onde os países se organizam e fazem barganhas para aumentar o seu poder de influência. Então veja que a globalização dá aos países pontuações de influência entre os globalistas. Sim. E por que os globalistas se inclinaram à esquerda? Porque quem tem hoje o dinheiro na mesa, quem tem o poder de barganha para o mundo, são os países totalitaristas. Eles têm a comida, porque eles têm a água potável. Sim. Olha que coisa interessante. Eles têm tecnologia. Eu me refiro à China, Rússia, né? Sim. Então vocês entendem que globalismo e globalização estão servindo a um propósito. Quem é o anticristo? O anticristo é alguém que vai conseguir atender o interesse dos globalistas e reger a globalização. É alguém que vai apresentar uma solução plausível aos olhos dessas lideranças mundiais. Sim, gregos troianos serão atendidos. E o anticristo, é importante destacar, vai ser bem sucedido nisso por 3 anos e meio. Sim. Então veja que nós entendemos pela palavra que o mundo se organiza para a manifestação desse indivíduo que vai controlar as nações. Entenda, controle das nações não significa apoio popular. Porque durante o governo do anticristo, ele vai tomar medidas que são antipopulares. Mesmo que as pessoas se submetam à ideia de serem monitoradas, elas serão. Mesmo que elas sejam contra a ideia da extinção do dinheiro em espécie, elas perderão o direito desse modelo de compra e comércio. Entende? Quando isso acontecer, eu vejo um cenário onde quitandas não vão poder funcionar. Mas não tem um texto que fala que eles vão se maravilhar diante do... Não lembro se é da besta ou se é do anticristo. Então, mas é por isso vão que ele adorar necessitará, é por isso que ele necessitará de grandes feitos, porque ele precisará construir uma imagem que o habilite ao populismo. Então, isso hoje... Mas ele não será eleito por eleição direta. Então,
E o que é importante destacar, Vai ser levantado. que nós não Vai ser podemos levantado pelos imaginar líderes globais. que vai haver uma eleição em escala mundial onde o seu direito ao voto Não. vai ter alguma influência em quem vai governar o mundo. Não. Essa discussão será uma discussão dentro de um parlamento Eu mundial. vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é muito pertinente a esse momento. Quem foi que elegeu o Tedros Adhanom como o cara da OMS? Foi você? Você? Não. Eu não fui. E, poxa, o cara regeu o mundo inteiro e falou, ó, vocês vão usar máscara. E foram feitos experimentos. Entende? Quem foi que elegeu, né, o Antônio Guterres como Secretário o secretário oficial da ONU lá? Foi você? Não, faz sentido. E você? Foram Então os é nossos algo pra gente pensar. representantes. E os caras dão ordens Por aí. exemplo, que hoje eu o não mundo posso inteiro. dizer que o presidente da República do Brasil tenha feito um discurso em acordo com o nosso pensamento. Não. Entende? Ele defendeu um governo mundial, defendeu leis internacionais que deem poderes a um elemento estrangeiro ou internacionalizado, porque eu também não duvido de que o Lula se candidate a anticristo se o cargo for oferecido. Mas veja que ele já defende a ideia de que ele precisa de elementos externos para ter controle interno. Sim. Então nós estamos As já mídias, controle das observando mídias, controle do... e vamos entrar nessa discussão em algum momento, porque as mídias sociais deram voz às massas e permitiram às massas Ficou democrático de fato. defender as suas ideias, combatendo inclusive o cabresto jornalístico, porque a imprensa, hoje é claro, em muitas ocasiões manipulou a opinião pública, né, defendendo interesses de suas corporações. E hoje, uma das pautas da Agenda 2045, que é o Pacto para o Futuro, está a regulamentação das inteligências artificiais, das redes sociais. Por que interesse um presidente teria em controlar as redes sociais, onde nós fazemos postagens, né, sobre pensamentos religiosos? Política e religião não se discutem. Pelo menos era o que eles defendiam um tempo atrás. Né? Nós vemos, né, entre as rodas de amigos a introdução de ideias camufladas. É por isso que eu trato a afirmação bíblica de que o espírito do anticristo está no mundo de maneira muito séria. As pessoas foram doutrinadas a não discutir política e religião. Aí aparece lá o tema futebol, não se discute, mas é o ponto de distração. Sim. Futebol nessa afirmação popular é o ponto de distração, porque as pessoas não querem se informar. O que o espírito do anticristo gera no mundo? Alienação. Sim. Porque uma massa, pessoas alienadas são facilmente controladas. Sim. Pessoas distraídas, desinformadas, são facilmente controladas. Sim. Estão compreendendo? Compreendo. A igreja existe para dar conhecimento. Nós acreditamos, porque Jesus foi mestre, Jesus foi ensinador, né? Que a base da nossa fé é ensinar. Sim. Obviamente, o ensino exige prática. Né? O ensino exige a revisão do conhecimento. Ou seja, eu preciso sempre voltar ao que eu aprendi para permanecer leal ao que foi ensinado. E nós ensinamos e continuamos a ensinar. Nenhum crente nunca está pronto do ponto de vista teológico, porque ele sempre precisará voltar à fonte. Sim. Sempre vai precisar. Paulo tinha essa preocupação, porque quando ele escreve aos Gálatas, ele diz aos Gálatas que foram evangelizados e organizados por Paulo, ele diz, né, que estava surpreendido por tão depressa eles passarem do evangelho que Paulo ensinou para outro evangelho, o qual não é outro. Né? E ele ainda afirma que se ele mesmo, ou um anjo do céu,
ensinasse outro evangelho, além do que foi posto, que fosse considerado anátema, maldição. Porque já estava previsto na teologia escatológica de Paulo que a adulteração dessa verdade seria a base para a apostasia. Então você vai encontrar hoje na internet, nós estamos na internet, e é importante dizer isso, que não faltam pessoas que tentam redescobrir as Escrituras. É um perigo. Que tentam defender que o que sempre foi ensinado não é como foi ensinado. Eu tenho sempre grande suspeita sobre aqueles que tentam reinventar a roda. Entende? Os nossos pais produziram uma igreja que eu não sei se conseguiremos entregar para os nossos filhos, porque a apostasia está aumentando no mundo e está aumentando dentro dos nossos ambientes. Então você veja que o espírito do anticristo vai trabalhar para que crentes se desviem, para que crentes se distraiam. Eu ia fazer a pergunta já. Ele vai trabalhar para que a igreja se descaracterize, para que a adoração ao nosso Deus seja desviada. E já se vê muitas canções que não exaltam a Deus. Entende? Então nós sabemos que nós não podemos imaginar que o anticristo será alguém apenas político. Ele é alguém que terá uma posição religiosa. Sim. Eu vi enganar muitos também, é algo que a gente precisa ficar muito atento. Entende? Porque a Bíblia fala de duas bestas, né? A besta que ascende da terra e a besta que ascende do mar. Tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Entende? Perigoso. Então nós sabemos que o anticristo virá acompanhado de um falso profeta. Ou seja, o anticristo pertence a uma religião. Sim. E terá o apoio desse líder religioso. Há não sei se ele está na capa, mas é um dos players que estão na capa. Ele é um cara bem parecido com essa característica, mas enfim. Eu entendo que nós seremos tentados sempre a chutar o futuro. Sim. Como muitos foram tentados a agendar a volta de Jesus. Não dá. Entende? Não dá. O nosso Deus foi poderoso para anunciar nominalmente Nabucodonosor, nominalmente Ciro, chamá-los de seus servos. Sim, inclusive Ciro ele foi profetizado antes de nascer. Exatamente. E o nosso Deus poderia ter nos dado o nome do anticristo, mas segundo a sua vontade e propósito, ele preservou essa informação. A Bíblia em Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. E nós trabalhamos o conhecimento, examinamos as Escrituras com base naquilo que nos foi dado para sempre, o que está revelado. O que não está revelado não pode ser pregado como se estivesse. Então, sobre o que falamos dentro da escatologia? Os sinais. As características do anticristo. Entende? E eu digo isso para que os nossos irmãos que nos acompanham não se rendam ao discurso conspiracionista, que tenta de todas as formas atrair público para si, Acho que é sugerindo a ideia da adivinhação, da interpretação de cenários, quando na verdade a nossa grande preocupação deve ser perseverar na fé. Isso, que é o principal. Independente do que se configurar no futuro, a preservação da nossa fé deve ser o nosso alvo. Não adivinhar quem é o anticristo, mas guardar a nossa fé até o final. E pegar essas informações todas aí que fazem um vínculo direto, né, com figuras e, por exemplo, ficar atentos e não dar ouvidos ao que essas figuras falam. Porque, por exemplo, eu creio que Jesus ele foi muito emblemático quando ele fala ali em João 10 que quem são as minhas ovelhas. E quem são essas ovelhas? São aquelas que ouvem o seu pastor. Então existem coisas que Jesus falou, né, que nós temos que tomar cuidado até com as nossas lideranças, de uma forma geral,
olhando para o que Jesus falou como mestre, como Senhor da nossa vida e começar a observar o que Jesus falou e o que está sendo dito, né? Dentro de igrejas, dentro de púlpitos de uma forma geral, em palcos, o que está sendo dito, né? Em meio a alguns comícios, né? Por quê? O maior de todos os pecados do ser humano foi evidenciado aqui pelo apóstolo no começo do projeto, no começo da live, que foi dar ouvidos à voz da serpente. Que a voz da serpente falava o quê? Que você será igual ao seu criador, a partir do momento que você souber do bem e do mal. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado nos dias atuais, porque o engano já está aí. A operação do erro, ela já está aí. Então, tipo, se a gente já tem a operação do erro, a gente já tem o engano, o que é o engano? É isso que a gente quer deixar muito claro para você aqui, porque a gente se importa com você, a gente ama, nós amamos vocês, nossos irmãos, nós amamos vocês, nossa audiência. Fala, Mário. Daniel 9, 27. 27. Eu tenho um texto aqui também separado. Qual que é o outro? Só para ajudar. Vamos ler por hora esse aqui, porque eu acho até que o nosso tempo está acabando. Né? Vamos lá. O verso 26 e 27 dizem assim: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele, o príncipe do povo que haveria de vir, firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Nós encontramos aqui no texto uma evidência profética de que o anticristo será um hábil negociador. Será alguém capaz de congregar o interesse mundial em seu discurso, em sua proposta política. O detalhe aqui, o contexto nos oferece outras importantes características, porque Daniel se refere a um evento posterior ao momento em que o Messias é tirado, onde ele nos afirma que esse evento revelaria o príncipe do povo que há de vir. E nós sabemos que depois da tirada do Messias, houve um declínio na relação política entre os judeus e os romanos, que culminou com o cerco no ano 69 depois de Cristo, no ano 68 depois de Cristo, se eu não estiver enganado, e no ano 70 eclodiu com a derrocada dos muros de Jerusalém, a destruição do templo. E na ocasião, o príncipe era o general Titus Flávios, que era o sucessor do trono de Roma, que foi destacado para liderar as ações militares contra a cidade de Jerusalém. Então, observe que o texto nos oferece uma informação importante. As asas da abominação mencionada, ou melhor, a asa das abominações mencionadas, estão ligadas ao príncipe e ao povo do príncipe que haveria de vir. Então nós imaginamos, que o anticristo será alguém europeu ou com ligações europeias, alguém que
tem conexões, ascendência perfeita. E aí o que nós vemos? Que esse acordo que vai ser firmado terá um tempo determinado. Então, todas as discussões que nós testemunhamos, o Clube de Roma em 68, a reunião de Estocolmo, né? O relatório sobre o nosso futuro, que é o relatório da Grandslandet, né? Que é a Gro Harlem Granditland, né? Ela elabora o famoso relatório sobre o nosso futuro, o futuro da humanidade. Sim. Né? E eu havia dito aqui, ela foi líder da Internacional Socialista. E o relatório dela, em 87, 88, vai servir de base para o texto final da ECO 92, que foi no Rio de Janeiro. Sim. E o relatório da ECO 92 é a base do relatório da Agenda 2020, que é a base do relatório 2030. Ou seja, Construído. Esse texto está sendo evoluído nesses encontros entre lideranças. Ele está sendo articulado. Veja que novos temas estão surgindo. O tema nasce em torno de um viés, o meio ambiente. Se você for observar agora, a paz e o meio ambiente não são mais os temas principais. Eles estão mencionados, mas são tópicos menos relevantes na discussão. Porque eles foram apenas o pano de fundo, o motivo para a congregação desses indivíduos. Sim, sim. E em cada novo encontro eles trazem novos temas, entre aspas, de interesse mundial. Sim. Que nas suas manchetes dão pertinência à viagem dos líderes, à mobilização, ao encontro, mas no seu destrinchamento revelam malignidades que vão afetar diretamente os objetivos do cristianismo no mundo. Sim. E é por isso que é inevitável. Os crentes serão perseguidos quando o anticristianismo for implementado. E já tem sido, porque cada vez mais nós notamos que o sistema se torna mais tolerável ao discurso anticristão. Entende? Cada vez mais tolerável. Vem agredindo aos poucos, mas eu percebo que tem alguma coisa também que acelera o processo, né? Que eu vejo, por exemplo, uma grande adesão de rua, né? Quando se trata de assuntos que falam de uma forma geral a família, educação, parará. E tivemos um player brasileiro né? Que veio com esses assuntos e fez com que muitas pessoas fossem para a rua e até mesmo o aclamassem, né? Em relação a algumas situações. E esse camarada ele conseguiu botar muita gente para fora de casa para defender esse assunto, principalmente aqui no Brasil, né? Então nós temos aqui no Brasil, né, um grande contingente de pessoas que são de fato, né, apoiadores de uma visão mais conservadora da coisa. Então, tipo, eu percebi que de um tempo para cá, a ideia de acelerar o processo em relação a lançar para a ONU esse poder, né, de manifestar a característica de como as regências globalistas vão ser feitas, né, criou-se essa necessidade nesses últimos tempos de que a ONU seja esse regente por causa de quê? Por causa da resistência. Os países de cunho conservador, a população em massa demonstra por meio de ruas que não aceita o que está sendo pregado nas escolas, nas faculdades, na universidade de uma forma geral, não estão aceitando de forma geral, né, o que está sendo dito, né, por alguns governantes de uma certa classe política, né,
E isso demonstra para eles que, opa, se a gente tem um limite 2030, nós precisamos acelerar de alguma forma. Esse movimento que está sendo feito, né, que a gente está denunciando aqui, ele mostra para a gente que é uma forma desesperada de quem tem pouco tempo, entende? De fazer com que as coisas acelerem por causa de que a agenda ela parece ter um limite de tempo. Então, assim, eu acho que é uma boa forma da gente começar a perceber, poxa, eles estão agindo como quem tem pouco tempo. Será que isso está em algum lugar da Bíblia? Entende? Então a gente precisa ficar de olhos abertos. Porque também tem sinais acontecendo por fora, além desses sinais políticos, né? Então, assim, essa é a minha consideração, até a consideração final, né? Precisamos estar atentos às Escrituras, porque tem alguns detalhes, né, que o próprio Cristo em Mateus 24 falou, tem alguns detalhes que Daniel deixou aí claro, entende? Que seria muito determinante, e tem alguns outros detalhes, né, que nós precisamos estar atentos, porque Jesus está às portas, isso fica muito evidente quando eu vejo essa pressa, né? É isso, nós estamos chegando ao final da nossa live de hoje com 24 votos na enquete. Obrigado, e gente. Obrigado. 88% das pessoas que votaram acreditam que o anticristo será revelado na nossa geração. E nós continuaremos debatendo esse assunto. Sim, amanhã tem mais. Tem mais. Nós não estamos aqui hoje avançamos bem em esgotar a questão, até porque estamos falando de um assunto bíblico, e a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. É lindo. Mas é importante que nesse ambiente nós consigamos ampliar a discussão e os irmãos ampliarem o entendimento sobre o assunto. Né? Sim, e é bom também trazer audiência para trazer suas opiniões sobre o que está sendo dito aqui. Né? O José Bezerra, por exemplo, acredita que Alex Soros é o candidato ao anticristo. Nem conheço. Eu ainda não vi Vamos falar, pesquisar. Descobrir quem é. Vamos pesquisar. Mas é isso. Antes da gente encerrar, nós temos um assunto importante para falar para você, que é os embaixadores do rei. Muito bem, verdade. Não é? Verdade. Temos o vídeo? Temos o vídeo. Deixa eu passar aqui pro pessoal. Deixa eu só... Vamos passar o vídeo e depois nós encerramos. Isso. Ou quer falar sobre o embaixador e passamos o vídeo no final. Tanto faz. Não, vamos passar o vídeo agora? E aí, melhor. Já volto. O embaixador do rei é um compromisso ministerial assumido por você que tem consciência do quanto é importante a realização da obra missionária. A sua decisão em contribuir para as frentes de missões vão impactar a atividade da igreja e mudar a história de muitas pessoas. Por isso eu quero te incentivar a entrar em contato com a nossa central de atendimento para que você possa também fazer o seu cadastro. Os embaixadores do rei determinam em seu coração um propósito e dessa forma, mês a mês, semeiam uma oferta que será revertida para as frentes de missões Academia do Clamor. Ser embaixador do rei é ser um colaborador direto para a realização do trabalho que é feito pelos nossos missionários. Eu cresci e aprendi na igreja que a igreja colabora com missões orando, ofertando ou indo, mas amadureci e cheguei à conclusão de que nós não podemos abdicar de nenhuma dessas ações. Então, se você ora, se você realiza missões, eu quero te estimular a também contribuir para missões. Venha participar conosco desse grande esforço. Solicite o seu carnê, oferte através da nossa chave Pix, ou ainda solicite a conta bancária do nosso ministério. Você será um grande parceiro nessa missão. Venha ser o embaixador do rei. Estamos de volta. De volta. Então, apóstolo, o que é o embaixador do rei? Vamos lá, o embaixador do rei é o nosso instrumento de financiamento das frentes de missões na Academia do Clamor. O embaixador do rei é composto por pessoas conscientes de que a obra missionária é uma importante ação do reino na terra. E, com toda certeza, é um instrumento também para que os irmãos possam estar lançando sementes ministeriais. Sim. E nos ajudando a viabilizar acontecimentos. Dentro da Academia do Clamor, nós temos um grupo de comunicação que envolve a TV Missão Cidades,
a revista Missão Cidades, os nossos instrumentos, como a rádio Amigos da Cidade, a live, que agora é um instrumento de comunicação, né, do nosso grupo, e também esforços de captação de recursos que precisam ser financiados, que para captar recursos nós precisamos de recursos, a formação de obreiros, porque nós conseguimos, através do Embaixador do Rei, oferecer seminário gratuito, a escola de missões gratuita. Agora, o programa Acende a Chama, que está sendo levado às igrejas, que é um seminário de curta duração para avivamento espiritual, para despertamento e conscientização da importância da chamada missionária para esse tempo, né? Especialmente nas cidades, porque as cidades são um campo missionário pouco explorado pelas igrejas. Hoje nas cidades nós encontramos guerra civil, encontramos ampliação dos cenários de miséria, orfandade, encontramos uma população de rua que necessita de atenção especial, e dentro da nossa estrutura nós temos uma base missionária que acolhe pessoas, que oferece a homens, especialmente, que vieram da situação de rua ou vulnerabilidade por outras razões, da ressocialização em virtude da drogadição, ou que vieram do tráfico de drogas, né? E que estão sendo tratados, discipulados. São cerca de 30. Nós temos hoje estrutura para acolher 30 homens. As vagas são oferecidas gratuitamente, né? Então nós acolhemos segundo a nossa capacidade de acolhimento, e é um ambiente onde muitas pessoas foram recuperadas, tratadas. Mas a ampliação do Embaixador do Rei vai nos permitir não apenas montar novas estruturas, ampliar o número de leitos, como apoiar outras casas que já existem. Então, os irmãos contribuindo com valores, que são valores voluntários, nós não estipulamos o quanto cada Embaixador do Rei vai oferecer mensalmente. O Senhor vai falar o coração dos nossos irmãos, né? Alguns oferecerão 1 milhão por mês, outros oferecerão 10 reais por mês, 5 reais por mês, né? Porque a oferta é voluntária. Nós não temos a intenção de manipular a generosidade das pessoas, mas entendemos que toda contribuição é importante. Então é importante ressaltar que se algum dos nossos espectadores tiverem comércio, desejarem colocar o QR Code dos Embaixadores do Rei no seu estabelecimento, ou um cofrinho do Embaixador do Rei, nós estamos à disposição para viabilizar. Isso aí. Amém. Lindo. Seja você também, então, embaixador do Rei e apoie, né? Ajude a manter essas frentes missionárias. Vamos orar pelos embaixadores do Rei. Vamos orar. Hora é essa. Amado Senhor, nós queremos colocar diante de Ti todas as frentes missionárias que são realizadas pela Academia do Clamor e também por ministérios missionários em todo lugar do Brasil e do mundo. Que o Senhor esteja viabilizando recursos, suprimentos, mão de obra, para que a obra do Senhor seja realizada de forma contínua. Que os Teus servos e servas sejam habilitados com saúde física, emocional, estrutura espiritual, para pregar o Evangelho, curar enfermos, expulsar demônios. Que o Senhor esteja capacitando a sua igreja ao avivamento e ao crescimento. Nós também oramos por aqueles que o Senhor tem usado para financiar a obra do Senhor. Oramos por mantenedores, aqueles que são e aqueles que serão, pedindo que o Senhor os abençoe, os prospere. Prospera, Pai, o trabalho, prospera o empreendimento, dá aos teus servos novos clientes, novos negócios, dá promoções, dá aos teus filhos, Senhor, acesso ao desenvolvimento profissional, dá aos teus servos forças, vigor, que as portas sejam abertas pelas janelas dos céus que estão abertas sobre nós, que a sua bênção possa ser liberada e estabelecida em cada lar, que o Senhor esteja curando aqueles que sofrem de doenças, enfermidades, que o Senhor esteja habilitando saúde,
que cada embaixador do Rei possa ver, meu Deus, ó Senhor, a confirmação do bem do Senhor, meu Deus, e possam ver a conexão entre, Senhor, aquilo que eles vivem e a semente que é lançada, meu Deus, nessa obra que nós chamamos de terreno fértil. Amém. Pai, nós te louvamos por esse momento, te agradecemos pela vida dos nossos irmãos e amigos. E assim te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E é isso. Fique então com a nossa programação lá da TV Missão Cidade. Estamos ao vivo 24 horas, né? Verdade. Nós vamos